Vamos então agora à escola de economia clássica, a escola inglesa, né, liderada por Adam Smith, um dos principais pensadores econômicos do mundo até hoje, ao lado de outros pensadores, como, por exemplo, né, Karl Marx. O Adam Smith, então, vai ser considerado o pai do liberalismo econômico. O livro dele foi A Riqueza das Nações, e nesse livro ele define as bases do pensamento liberal e as bases do pensamento capitalista. Portanto, eles defendiam o fim do protecionismo e o fim da intervenção do Estado na economia, entendendo que a mão invisível do mercado, ela regularia a economia sem a necessidade do Estado interferir, produzindo, né, ou criando companhias de comércio no sentido, né, de promover o desenvolvimento econômico. Era também, obviamente, o liberalismo econômico também criticava as barreiras alfandegárias. Então, isso é algo também muito importante da gente lembrar, né, dos pensadores liberais. Tá? Quem foram outros pensadores? Thomas Malthus, que vocês já estudaram em geografia, a chamada teoria malthusiana e depois, né, as teorias neo-malthusianas. Thomas Malthus falava muito sobre a questão do aumento da população versus, né, a existência de alimento para essa população. Então, ele acreditava que a população aumentava numa proporção de IPG, enquanto a produção de alimentos numa proporção de IPA, e por isso, né, nós teremos no futuro uma população que não teria possibilidades de se alimentar. E isso nós sabemos que não é uma verdade. Por quê? Porque vieram depois os neomalthusianos e argumentaram sobre esse crescimento populacional que era reduzido muitas vezes por guerras ou reduzido também por outros fatores até naturais, como, por exemplo, epidemias, pestes, e também ele esqueceu de considerar que o crescimento da agricultura ocorreria com a evolução tecnológica. E por isso, hoje, por exemplo, nós temos uma produtividade agrícola superior à necessidade que nós temos de pessoas no mundo. O que acontece que temos fome no mundo não é por isso, é porque essa geração de produção de comida, ela não acaba não sendo distribuída de forma equilibrada. Então, por exemplo, os países do hemisfério norte, que são países hoje desenvolvidos, produzem mais alimento do que a necessidade deles. Em contrapartida, nós temos o mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento, né, uma produção de alimentos que às vezes pode até ser, né, equivalente, mas ela, por razões capitalistas, não chega à mesa de todos. Então, a fome hoje, ela não é produto daquilo que previu o Thomas Malthus, mas sim, né, da própria dinâmica e dialética do capitalismo. Ok? Outros pensadores que também defenderam essa mesma ideia do liberalismo econômico estão David Ricardo e John Stuart Mill. E aqui uma frase muito interessante, onde o Adam Smith, no Riqueza das Nações, vai defender o seu pensamento com base no liberalismo econômico. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Assim, o mercador ou comerciante movido apenas pelo seu próprio interesse egoísta, o que ele chamava de self-interest, é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, que era o bem-estar da sociedade. Portanto, no pensamento do Adam Smith, as pessoas elas eram levadas pela sua necessidade particular, pessoal, a promover algo que ela nunca tinha imaginado, que era o bem-estar da sociedade. Ou seja, buscando o interesse dele em vender a carne, em vender a cerveja, em vender o pão, ele estava contribuindo para a sociedade, porque a sociedade teria cerveja, carne e pão, né? E ele acabava não precisando haver a interferência do Estado, né, para facilitar ou para que ele vendesse esses produtos. Ou seja, a própria mão
invisível do mercado ajudaria ele no comércio desses produtos. Seguimos em frente, então vamos falar aqui uma imagem de Adam Smith, né? Vamos falar um pouquinho sobre o despotismo esclarecido, que foi um pensamento político associado ao iluminismo e influenciado por muitos pensadores iluministas, em especial aquele que nós falamos lá, o tal do Voltaire. O Voltaire, então, ele esteve perambulando pela corte de vários monarcas absolutistas, né, trazendo para eles a iluminação, o que era a adoção de medidas que eram defendidas, ou seja, pequenos ajustes dentro de um modelo absolutista, mas que esses pequenos ajustes auxiliariam no controle das reformas pretendidas pela burguesia e pela população. Então, foram monarcas absolutistas que aceitaram reformas políticas e econômicas, né, aceitando pelo menos uma parte desse pensamento, tá? E dessa forma, ele tentava frear as reformas propostas pela burguesia. Bom, quem foram os principais monarcas que se consideraram déspotas esclarecidos? Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, o Dom José I, né, e o Marquês de Pombal em Portugal. Marquês de Pombal era uma espécie de primeiro-ministro do Dom José I, e o José II da Áustria. Esses pensadores, então, eles adotaram posturas que eram posturas ainda mantendo uma monarquia absolutista, mas com algumas pequeninas reformas políticas e econômicas para deixar transparecer uma monarquia um pouco mais modernizada. Tá bom? Vamos ver então agora as consequências e a conclusão, né, do iluminismo. Vamos lá. Primeira coisa, que o iluminismo era um pensamento essencialmente burguês. O que significa isso? Ele representava os interesses da burguesia, os interesses políticos e os interesses econômicos da burguesia. Portanto, ele pode ser visto como um pensamento revolucionário, mas ele, na realidade, não era um pensamento revolucionário popular. Ele era um pensamento que tentava revolucionar e trazer à tona, ou seja, a colocar no poder, a burguesia e os pensamentos burgueses. Mesmo lembrando que a gente falou lá do Barão de Montesquieu, que tinha vindo da nobreza, mas ele ainda assim defendia um pensamento voltado aos interesses da burguesia. Tá bom? Inegavelmente, o pensamento iluminista ele foi um dos principais precursores do movimento revolucionário na França. Ele também influenciou outras revoluções burguesas que sacudiram a Europa na primeira metade do século XIX, e ele também esteve presente, aliás, o primeiro reflexo do movimento iluminista, do pensamento iluminista, foi o processo de independência dos Estados Unidos, também conhecida como Revolução Americana. Então, ele foi digamos assim, uma consequência do iluminismo. Por quê? Porque esse pensamento esteve presente tanto no surgimento do movimento de independência, quanto também na própria Constituição norte-americana, a primeira e única Constituição americana, que foi estabelecida em 1787. E os preceitos iluministas, como, por exemplo, a república, como, por exemplo, a tripartição do poder, elas foram base para essa Constituição, a primeira Constituição norte-americana. Portanto, né, ele foi um movimento influenciador, tanto da Revolução Francesa, quanto da própria independência dos Estados Unidos, da chamada Revolução Americana, e também, né, foi precursor e influenciador também dos movimentos que trouxeram o fim do absolutismo na Europa na primeira metade do século XIX. E vamos ver mais uma consequência. É também o precursor de alguns movimentos muito característicos na Europa no século XIX, como, por exemplo, né,
o nacionalismo vai buscar apoio nesse pensamento iluminista, o liberalismo, né, o liberalismo econômico vai buscar apoio nesse pensamento iluminista, e também, como eu falei para vocês, alguns pensadores iluministas, no caso, eu citei o próprio Jean-Jacques Rousseau, eles acabaram sendo muito importantes para que ocorresse o surgimento do socialismo, né, isso já no final do século XVIII e, particularmente, na primeira metade do século XIX. Então, essas foram as conclusões e as consequências do pensamento iluminista. Espero que tenham gostado da aula. Acredito ter sido o mais conciso para não tornar um pouco maçante a aula, e nós voltamos então em outro momento para uma nova aula. Gostaria de falar para vocês que eu estou gostando de fazer essas aulas para vocês, é uma maneira de eu chegar até vocês e de vocês saberem que está tudo bem, que a gente está tocando o barco e continuando os nossos estudos, tá bom? Um grande abraço, um beijo grande para vocês e até uma próxima.